Pois bem, como nos é de costume, convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje no capítulo 6, verso 15 em diante. Romanos capítulo 6, do verso 15 até o 23. A lei, a escravidão e a graça. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, liberados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Deus querido, nós te louvamos por sua palavra e pedimos que o Senhor continue falando conosco. Permita, Deus, que a exposição deste texto possa edificar as nossas vidas e que assim, ó Deus, cheios do Senhor, possamos viver para a tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém. Como iniciamos na semana passada, como dissemos na semana passada, melhor dizendo, o capítulo 6 dá início à terceira subdivisão que podemos fazer na carta de Paulo aos Romanos. Apenas para recapitular, quero aqui lembrar os irmãos a que divisões eu estou me referindo. Paulo no capítulo 1, capítulo 2, e parte do capítulo 3, ele aponta para o estado de total depravação do coração do homem. Paulo diz que o homem se afastou de Deus, e embora Deus seja conhecido e ele tenha se revelado por meio da própria criação, os homens são por isso indesculpáveis, porque se afastaram de Deus. Paulo faz menção dos gentios, dos não-judeus, do seu pecado, e como esse pecado separa-os de Deus. Na sequência, ele aponta para os seus contemporâneos, irmãos judeus, dizendo que a situação dos judeus também não é diferente. Para que no capítulo 3 ele possa então chegar à conclusão que nós gostamos de repetir tantas vezes, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nessa primeira parte, o apóstolo Paulo apresenta o desenho do ser humano. Alguém que, por causa do seu pecado, da sua natureza pecaminosa, está afastado de Deus. Na sequência, depois de falar da natureza do pecado e como o pecado afeta o coração do ser humano, desse estado de total depravação, o apóstolo Paulo, então, aponta para a justiça de Deus sendo exercida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É aí que ele nos apresenta, então, a belíssima, confortante doutrina da justificação, onde Deus declara pecadores justos por causa do seu amor, ao imputar
a justiça de Cristo a estes pecadores e imputar em Jesus, na cruz do Calvário, o pecado de tais pecadores. De sorte que, na terceira subdivisão, esta que nós nos encontramos, o apóstolo Paulo ele se incumbe de falar a respeito da consequência dessa justificação. Perceba, primeiro, o homem está afastado de Deus. Todos nós, religiosos e não religiosos, carecemos da graça de Deus. Segundo, Paulo nos diz que em Jesus Cristo nós fomos justificados por um ato jurídico de declarar-nos justos, com uma finalidade, de que nós possamos nos oferecer a Deus. A isso nós chamamos de santificação. Na semana passada, quando começamos no capítulo 6, iniciamos então esta terceira divisão, quando Paulo fala do efeito da justificação, que é o processo de santificação. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ter algo em mente, algo claro nas nossas mentes. Se por um lado o decreto salvífico de Deus é um ato dele em nos salvar, a santificação, por outro lado, é um processo que inicia quando somos justificados e só terminará quando formos transformados por Deus e estivermos na sua glória. Então, quando nós falamos de santificação, nós não estamos apontando para esse ou para aquele, para determinados pecados em detrimento de outros pecados. Nós estamos falando de um processo que alcança todos os crentes, todas as pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo, porque embora em níveis diferentes no nosso relacionamento com Deus, todos nós nos encontramos nesta fase da nossa vida, neste processo de santificação. E aí, Paulo nos disse no começo do capítulo 6, texto que nós estudamos na semana passada, que é necessário que nós possamos compreender, saber desta justificação. É necessário que nós possamos entender isto que Cristo fez na cruz do Calvário. É necessário que nós tenhamos esta verdade na nossa mente. Agora, ele continua falando a respeito desta temática da santificação. Nós percebemos que tanto no começo do capítulo 6, quanto no verso 15, Paulo começa do mesmo jeito. Ele introduz uma pergunta que ele não tem dúvida quanto à resposta. É uma pergunta retórica, que dentro da literatura bíblica, nós chamamos isso de diatribe. Paulo então está se antecipando a uma questão que poderia nascer no coração dos seus ouvintes. É como se Paulo soubesse, por antecipação, que aquelas pessoas poderiam indagar a respeito deste assunto. E aí, tem carro de som, tem moto de som, tem bicicleta de som, Tá bom. E aí, no verso 15, ele diz assim: e daí, depois de falar da santificação, de iniciar, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Então Paulo, no começo do capítulo 6, ele faz essa distinção. Irmãos, nós fomos salvos pela graça de Deus, não estamos sob a tutela da lei, nós vivemos pela graça. Então quer dizer que nós podemos viver do jeito que nós queremos? Eu me lembro de na semana passada ter feito menção de muitas pessoas que distorcem o sentido da ideia calvinista bíblica da perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. No entanto, meus irmãos, o que muitas pessoas ainda não compreenderam é que aquele que é de fato salvo por Deus, ele é salvo para sempre, porque é o próprio Deus que nos mantém neste estado de salvação. A nossa salvação foi um ato idealizado por Deus, promovido por Deus e consumado pelo próprio Deus. E isso significa então que Deus nos atrai à sua presença. Se por um lado existe
esse tipo de pensamento nas nossas mentes, nós precisamos reavaliar a base da salvação que professamos. Porque sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso não serve de justificativa para nós vivermos do jeito que nós desejamos viver, afastados de Deus. Então Paulo já apresenta esta negativa: de jeito nenhum, é claro que não. Não sabeis, verso 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? E aí Paulo então continua, no verso 17 ele diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que éramos, por causa da nossa condição de pecado, da nossa natureza pecaminosa, escravos do pecado. Todo ser humano, ainda não alcançado pela graça salvadora de Jesus, ainda que negue, é escravo do pecado. Tem as suas vontades cativas, reféns ao pecado. É interessante nós pensarmos um pouco a respeito da realidade do escravo. O escravo é o típico sujeito que, embora tenha vida própria, ele não consegue viver a sua própria vida. Ele vive a vida que lhe é imposta. Ele faz aquilo que o seu Senhor diz que ele precisa fazer, no tempo que ele precisa fazer, e quantas vezes o Senhor quer que ele faça. Embora o servo, o escravo, ele possa se locomover de um lado para o outro, ele não tem liberdade nessa locomoção. Ele vai, mas onde o Senhor manda que ele vai. O pecador, meus irmãos, não justificado por Deus, é como esse escravo, que embora expresse vida, ele não possui vontade, embora ele tenha vontade própria, ele não vive estas vontades próprias. A sua vontade está refém, está cativa ao seu Senhor, que é o pecado. E é muito interessante quando Paulo nos apresenta esta analogia, porque nós podemos pensar a respeito da nossa própria vida. Logo, em Cristo nós fomos justificados. E em Cristo nós fomos libertos daquilo que nos fazia escravos. Irmãos, eu sei que para nós, que nascemos livres, graças a Deus, civilmente falando, falar de escravidão é falar de algo que a gente já ouviu falar. Mas eu quero convidar você a ter aqui um exercício de empatia, tentar entrar na cabeça de um escravo, pensar o que porventura passasse na cabeça de um escravo, alguém que tinha as suas vontades tolhidas e vivia em função de outra pessoa. Isso é terrível, irmãos. Isso é algo extremamente entristecedor, algo que nos traz assim um sentimento de profunda tristeza. E aí, quando Paulo usa essa analogia, ele deseja nos mostrar a transformação que Cristo promoveu nas nossas vidas. Se antes, em relação ao pecado, era como escravos, agora, em Cristo, nós somos livres. E é esta a tônica da santificação. É isso que nós precisamos ter em mente quando nós falamos a respeito do nosso desenvolvimento para com Deus. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo aqui, irmãos, está apresentando uma exortação aos seus leitores. Está evocando algo que precisa estar claro nas nossas mentes. Não existe cristão, não existe um cristão verdadeiro que não esteja passando pelo processo de santificação, que esteja lutando
que não esteja lutando contra os seus pecados. A diferença é que aqueles que foram libertos por Cristo Jesus, Ele nos dá a condição de vencer os pecados, de lutar contra eles. E é sobre isso que Paulo está dizendo aqui, na segunda metade do texto que lemos. A questão aqui é muito simples, já entendemos, Paulo, que é necessário nos santificar, mas como fazer isso? Como nos aproximar de Deus? Como viver uma vida temente, devota ao Senhor, cuja mente, a nossa mente está cativa à palavra de Deus, como muito tempo atrás disse Martinho Lutero. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Nós entendemos o que aconteceu, nós temos conhecimento desta libertação que foi promovida em Cristo Jesus, mas nós patinamos, engatinhamos quanto a de que maneira nós podemos viver esta santificação que nos está sendo proposta, não como uma possibilidade, e isso precisa estar claro para nós. A santificação não é uma possibilidade, mas uma necessidade para todo cristão. Nós dissemos na semana passada que, se por um lado existem aqueles que dizem que a santificação é impossível, porque vive pecando segundo após segundo, do outro lado existem aqueles que acreditam que é possível chegar a um estado de perfeccionismo, como defendia John Wesley, e que influenciou a teologia metodista. Por outro, a Bíblia está nos dizendo que, embora sejamos todos pecadores, Deus nos concede, na ação do Espírito Santo, a possibilidade de dizermos não às tentações, de fugirmos não apenas do mal, mas da aparência do mal. De sorte, meus irmãos, que esta santificação não significa a isenção do pecado, a isenção de tentações, a isenção de situações na nossa vida onde nos é apresentado a possibilidade de nos afastarmos de Deus, mas é a condição de dizermos não em Cristo Jesus. Paulo usa a analogia da morte de Cristo com a nossa própria morte para o mundo. Nós precisamos nos ver como mortos para este mundo, para as coisas deste mundo, para a vida que levávamos antes neste mundo, e assim vivermos a vida de Jesus Cristo. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, verso 21, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Verso 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Nós precisamos entender que este processo é o meio pelo qual nós caminhamos na presença de Deus. Mas ainda fica aquela questão, como fazer isso? Os irmãos se lembram que no começo do capítulo 6, falamos disso na semana passada, o apóstolo Paulo diz para que nós não oferecêssemos o nosso corpo ao pecado. Os irmãos se lembram disso? Paulo disse isso 2 vezes, nós repetimos isso na semana passada, assim como ele também diz no texto de hoje. Explicamos na semana passada que quando Paulo faz menção de não oferecer o corpo, os nossos membros, ele não está se referindo apenas ao nosso corpo físico, mas a todas as faculdades que compõem a nossa existência. O nosso corpo físico, as nossas aptidões, os nossos pensamentos, os nossos talentos, tudo aquilo que envolve o ser humano na sua integralidade. Então, para santificar-se a Deus, você deve não oferecer o seu corpo. Certo? Todo mundo comigo? Agora, para que este processo seja completo, se por um lado eu disse não ao oferecer o meu corpo, a minha vida, para que eu consiga de fato progresso, eu preciso dizer sim do meu corpo, da minha vida,
para as coisas de Deus. E esta é a forma que nós conseguimos avançar no processo de santificação. Um crente que é estático, um crente que não oferece a si mesmo os seus talentos, dons que Deus deu a você para o serviço da igreja, para a glória de Deus, ele sofre mais, irmãos, porque patina no processo de santificação, porque não há engajamento, porque não há inclusão, porque não consegue desenvolver-se no corpo, e ele torna-se ao longo do tempo um mero espectador do mover de Deus. É impressionante, irmãos, é impressionante como dentro de um mesmo grupo, considere, uma igreja, existem pessoas com a mesma idade de crente, né? Tem o mesmo tempo de caminhada, mas que estão em momentos muito distintos no seu relacionamento para com Deus. Pessoas que se dedicam ao serviço, à entrega do seu corpo, dos seus membros, como eu disse, da totalidade do nosso ser ao serviço a Deus. Choram pelo seu pecado, se alegram pela vitória dos nossos irmãos, sentem necessidade da comunhão. Por outro lado, existem pessoas também que se tornaram indiferentes a todas estas coisas. Já não faz mais diferença se existem pessoas para o trabalho ou não. Já não faz diferença o que está acontecendo no âmbito da igreja, porque se tornaram meros espectadores. Eu costumo dizer que o fato de estarmos sempre no serviço nos obriga. Aqui eu estou colocando entre aspas, né? Porque pode ser que exista aquele que não se sinta obrigado por isso, e por isso ele não deveria nem estar aqui. Mas todas as vezes que nós nos colocamos na ponta de lança, nós nos colocamos à frente, nós nos sentimos constrangidos a estar cada vez mais na presença de Deus. Pense comigo, irmãos, pense comigo. Eu estou dizendo porque acontece comigo. E eu sou grato a Deus por isso, porque isso me obriga a estar na presença de Deus, não uma vez por mês, quando eu vou trazer uma palestra, mas todos os dias, porque todos os dias estou ali no serviço. E eu dou graças a Deus por isso. E todas as vezes que nós estamos envolvidos em algum processo que diz respeito ao reino de Deus, nós nos sentimos constrangidos a nos dedicar para Deus. Todas as vezes, irmãos, que no exercício do nosso dom, daquilo que Deus nos deu, e aqui eu não estou falando apenas do dom de falar aqui, né, de pregar, mas seja ele qual dom for, todas as vezes que nós colocamos isso em prática, nós nos sentimos constrangidos pelo Espírito Santo a buscá-lo cada vez mais. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Antes, inimigos, escravos, agora, servos, salvos. O servo, irmãos, ele não existe para ser servido. O servo é aquele que serve. Jesus, para falar a respeito deste importante tema da nossa vida, ele se colocou como aquele que serve. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele disse aos seus discípulos: vocês devem fazer assim. De sorte que quando nós desejamos a presença de Deus, servir a Deus na nossa igreja ou em qualquer outro lugar que Deus nos colocar, é esta a postura que Deus requer de nós. Alguém que serve ao reino de Deus. Isso não pode ser visto como um peso sobre os nossos ombros, mas como um privilégio, uma oportunidade que temos de fazer parte do mover de Deus no nosso tempo, na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa família. Por isso, irmãos, se nós desejamos viver esta santificação,
A mensagem que o apóstolo Paulo está nos apresentando hoje é: envolva-se, ofereça o seu corpo, os seus membros, os seus talentos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque assim você estará cada vez mais perto de Deus, recebendo bênçãos espirituais do nosso Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a não fraquejarmos neste processo. Como eu disse, santificação não é uma possibilidade, mas uma necessidade para todo cristão. Embora em instâncias diferentes no que diz respeito ao nosso relacionamento, todos nós estamos nesta fase do nosso desenvolvimento. Então, ofereçamos a Deus aquilo que Deus tem nos dado como fruto do nosso amor, da nossa gratidão a Ele. Desejamos nos santificar? Nos aproximemos de Deus. Desejamos fugir do pecado? Sejamos engajados com a obra de Deus. Perceba, irmãos, como é difícil viver uma vida de... Não quero dizer uma vida de pecado, porque eu não quero acreditar nisso. Mas viver uma vida de esfriamento, tendo que trabalhar para Deus, na obra de Deus. Isso é muito difícil, muito difícil. Portanto, o serviço é para nós uma grande ferramenta para o desenvolvimento da nossa santificação. Quando nos tornamos espectadores, nós nos conformamos com o nosso atual desenvolvimento e assim nos afastamos da presença de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estamos aqui no capítulo 6, né? Então, até o capítulo 6, se alguém desejar perguntar alguma coisa, quer dizer, eu falo até o capítulo 6 porque a gente já expôs, né? Mas pode ser mais adiante também, né? Não tem essa questão não. Ou se quiser fazer algum comentário, alguma aplicação, pode fazê-lo agora. Bom, se não, quero convidar os irmãos para que mais uma vez estejamos orando, agradecendo a Deus por este tempo, pedindo que Ele nos ajude no desenvolvimento da nossa santificação. Viver num mundo que ama o pecado, amando as pessoas desse mundo, fugindo do pecado. Esse é o nosso desafio, irmãos. É para isso que Deus nos chamou, para sermos luz em meio à escuridão. Vamos orar. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, porque a Sua palavra nos exorta, chama a nossa atenção, nos disciplina. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda, ó Deus, entendimento destas coisas, que o Senhor desperte o nosso coração para o trabalho, para o serviço, e que isso, ó Deus, seja para nós uma ferramenta importante no desenvolvimento da nossa santificação. De entendermos, ó Deus, que nós devemos morrer para o mundo, para o pecado e viver a vida de Cristo. Que nós devemos, ó Deus, renunciar tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos entregar ao Senhor para o serviço. Nos ajude, ó Deus, a conseguirmos viver da forma que o Senhor deseja que nós vivamos e que assim, com a nossa vida, possamos glorificar o Teu nome. Abençoe a vida dos meus irmãos, estes que estão aqui presentes, ó Deus, mas daqueles também que estarão tendo contato, ó Deus, com este texto, com estas palavras em algum momento da sua caminhada. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles também. Ó Deus, nós rogamos pela bênção do Senhor sobre nós e pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vocês, queridos irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Deus abençoe, uma ótima fim de quarta-feira para todos os irmãos. Nos encontramos no final de semana, nos nossos cultos. Lembrando que domingo de manhã, 9 horas, e domingo à noite, se nada mudar, às 18 horas. Sábado, às 18h30. Deus abençoe a todos. Vão na paz, em nome de Jesus.